da igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, vivendo mais uma parte do povo de Deus. Eu já agradeço o convite, pastor José, senhora Elisa, pastor, cada um dos amados. Deus seja louvado pela vida de vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Gênesis 4, a partir do versículo 1, que tem como título Caim mata Abel. Creio que Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus nos fala a respeito de um contexto envolvendo dois irmãos, Caim e Abel. E nós vemos aqui dois perfis, duas pessoas, numa mesma família, duas pessoas bem diferentes. Porque irmãos podem ser diferentes, nem todo mundo é igual. O texto ele nos fala que esses dois irmãos, um foi aceito por Deus, Abel foi aceito por Deus, e a sua oferta também foi aceita. Já Caim foi o contrário, Caim foi rejeitado por Deus, e a sua oferta também foi rejeitada. Perceba que Deus deixa claro, quando Ele separa a pessoa daquilo que ela faz. Deus aceita Abel, e Ele não só aceita a pessoa de Abel, Ele aceita a sua oferta. Eu entendo, meus queridos, que Deus ele observa quem você é. Ele observa a pessoa que você é. Ele sabe qual é a sua natureza, a sua personalidade, o seu temperamento, o seu perfil, se você quer mudança, se você não quer mudança, se você é esforçado ou não. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem é cada um de nós. E Ele também sabe aquilo que você está fazendo. Tem gente que faz mais, faz menos, tem gente que faz com mais capricho, tem gente que faz de qualquer jeito, né? Ou seja, quando eu olho para esse contexto, eu entendo que Deus observa quem você é e o que você está fazendo. São coisas diferentes. Deus aceita um e aceita o que ele faz, mas não aceita o outro e nem aceita o que o outro está fazendo. Então o texto fala que a oferta de Abel foi aceita, né? O texto deixa claro, Deus pode aceitar ou não, e a oferta de Abel foi aceita. Eu quero começar dizendo, meus amados, que o céu não aceita tudo. Deus ele não aceita tudo. Você nunca vai ver alguém chamar um irmão depois do culto e dizer: olha, tá aqui as moedinhas que você deu, isso é muito pouco, né? Você pode ficar. Tudo que você traz para o templo, fica no templo. Agora, Deus aceitar é outra história. Porque Deus ele conhece o coração de cada um de nós. Deus ele sabe como está a nossa vida lá fora. Deus ele tem outros critérios que não são humanos, são critérios divinos. A Bíblia fala no Novo Testamento que uma viúva deu apenas 2 moedinhas e Deus recebeu. Os outros, diz o texto, davam fortunas, mas eram as sobras, né? Deus vê quem dá o melhor e Deus vê quem dá a sobra. Será que você daria a sobra para o seu pai? Ou para a sua mãe? Será que você pegaria um prato recheado, né, com uma comida saborosa, comesse quase tudo, né, se satisfizesse e dissesse: olha, aqui está o resto, está aqui, pai, está aqui, mãe? Será que você fazia isso? Faria isso? Mas quantos estão fazendo isso com Deus? Não estão dando o melhor para Deus.
O texto fala que Abel, ele era pastor de ovelhas, cuidava de bicho, de animais, rebanho. Já Caim, ele era agricultor, cuidava de plantas, né? Cultivava água nesse sentido. E Abel, diz a Bíblia, trouxe as partes gordas das primeiras crias, né? Então você imagina aquele rebanho, os primeiros que nasciam, é como se ele dissesse, já são de Deus, eu nem vou tocar, não vou vender, não vou começar, é Deus, é de Deus. Os melhores animais, os mais gordos, né? Os mais saudáveis, os mais bonitos, né? Para Deus você dá o melhor. Foi o que Abel fez. Ele priorizava Deus, ele dava o seu melhor para Deus. Você tem que dar o seu melhor para Deus. E eu quero dizer que o seu melhor começa pela sua vida, pela sua alma. Você é o melhor, você foi feito para a glória de Deus. Nós sabemos que uma das bases do Evangelho se chama submissão. Não tem como ser cristão e não ser submisso, né? A partir do momento que você aceita Cristo, você entende que Ele manda e você não. Isso é submissão. Eu queria fazer isso, a minha carne queria fazer isso, mas Deus quer aquilo. Se eu aceito, eu estou sendo submisso. E uma série de fatores, né, que estão na palavra, que nos mostram que não tem como ser crente do nosso jeito, da nossa carne, da nossa vontade. Ou você é submisso ou não. E quando Deus ele repreende Saul, através do profeta Samuel, ele fala que a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Saul tinha sido rebelde, né? Desobedeceu mais uma das ordenanças de Deus. Aí Deus fala, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus compara a submissão com gordura de carneiros, que é o que Abel trouxe. Abel trouxe as partes gordas, né? Perceba que Deus toma como parâmetro. Isso aqui é tão importante para mim que eu comparo com o Evangelho, com a base do Evangelho. E desde cara nós já vemos a necessidade de redenção, né? O que Abel faz é matar um cordeiro ou um carneiro, né? E apresentá-lo para Deus, derramamento de sangue. Ali já tinha essa ideia de expiação de pecados, né? Desde o princípio, né? Animais eram mortos no altar como oferecimento a Deus. Tinha o costume de colocar a mão sobre a cabeça do animal como forma de transferir. Eu sou culpado, mas nesse momento eu transfiro a minha culpa para o animal. Então eu entrego ele a Deus, Deus recebe, Deus perdoa. Já anuncia Cristo. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele se ofertou, né? Ele morreu para que eu e você fôssemos privilegiados com a graça. Perceba que o nome Abel tem alguns significados distintos. Significa vapor, fôlego, sopro. E de fato isso aconteceu com Abel, porque Abel foi um sopro, ele passou tão rápido, né? Um sopro, né? Você sopra, daqui a pouco acabou o ar. Passou, é tão rápida a estadia de Abel nessa terra. Fôlego. A Bíblia fala: todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E ele, o altar, também era um louvor, era uma adoração, era uma oferta, era uma gratidão. Ele estava, né, exaltando a Deus naquele sacrifício, naquele holocausto. E vapor, porque vapor é aquilo que sobe. O que Abel ofereceu subiu, chegou até o trono. Deus recebeu o que ele tinha para ofertar. Nós podemos fazer uma comparação entre Abel e Jesus, entre Abel e Cristo, porque ambos, tanto Abel quanto Jesus, foram odiados sem motivo. Não havia motivo para odiar esses homens, mas foram. E foram mortos sem motivo também. E tanto um quanto o outro ofereceram um sacrifício agradável a Deus. Quando Deus viu o que Abel ofertou, ele recebeu. Quando Deus viu o que Jesus fez, também recebeu. Diz a palavra de Deus que Abel ele foi aprovado. Em Hebreus 11, 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Perceba que lá em Hebreus, né, a lista dos heróis da fé, o primeiro herói da fé foi Abel. Há quem entenda que ele é o primeiro herói da fé, porque existe a possibilidade de que os pais de Abel, que também eram os pais de Caim, né, os pais de Caim e Abel eram Adão e Eva. Adão e Eva poderiam ter visto Deus. É possível que isso tenha acontecido, porque quando Adão e Eva foram criados, não tinha pecado. E pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E ele fala que Deus descia até o jardim e visitava eles. É possível que Adão e Eva vissem Deus, mas agora eles caíram, né? Veio o pecado. Abel não tem mais como ver Deus, mas ele crê em Deus. Então por isso herói da fé. Eu não vejo, mas eu creio. Primeiro herói da fé, Abel. Diz a palavra de Deus que Abel ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Está lá em Hebreus, né? Mais uma vez, Deus está dizendo que Ele pode aprovar o que você oferece, como pode não aprovar. Ele aprovou. O próprio Jesus, Ele chamou Abel de justo.
A Bíblia fala que quando Jesus fala da viúva que deu as 2 moedas, Deus deixa claro, olha, essa viúva que entregou 2 moedas, ela deu o seu melhor, o pai está recebendo, mas aqueles caras que deram fortunas, era o resto, Deus não recebeu, porque Deus sabe a forma como você está entregando algo para Deus, se o seu coração está nisso, se está tendo sinceridade. E o texto de Hebreus ainda vai dizer que, embora Abel ainda esteja morto, por meio da fé ainda fala. Aqui nos passa a ideia do legado. Uma pessoa pode morrer e deixar um bom legado, um bom testemunho, e é verdade, né? Existem os escândalos, as pessoas que escandalizam o Evangelho, mas tem pessoas que morrem e deixam um bom legado, um bom testemunho, uma boa referência. Você já viu alguém falar mal de Abel? Né? Abel é visto como um exemplo. Olha, o que ele fez, Deus gostou. Que privilégio, né? Você poder fazer algo e Deus gostar. Que privilégio Deus olhar para dizer, eu te aceito, eu te aprovo. O que você faz, eu estou recebendo, é um privilégio. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos, que Caim não foi aceito. E antes de falar da oferta de Caim, eu quero dizer que Caim, a pessoa de Caim, não foi aceita. Amado, isso aqui é muito grave, porque pior do que Deus não aceitar a sua oferta, é Ele não aceitar você. Tem noção do que é isso? Ah, ele prega bem, louva bem, toca bem, cozinha para a igreja, limpa a igreja, mas eu não estou aceitando a pessoa dela, a pessoa dele. A pregação pode até ganhar almas, o louvor pode até fazer outras pessoas adorarem, mas a pessoa que está oferecendo aquilo, Deus está reprovando, porque tem algo dela que Deus não está se agradando. E esse era Caim. Antes de nós falarmos de oferta, de oferecimento, ele, a pessoa dele, já estava sendo reprovada. Cuidado para não estar apresentando algo a Deus e você, enquanto pessoa, já está sendo reprovada. Isso aqui foi um oferecimento sem valor, porque tem gente que pensa que vai impressionar Deus de todo jeito, e não funciona assim. Deus usa o profeta Samuel dizendo para Saul que ele matasse os amalequitas todos, tudo, mate tudo, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas. Mas Saul não mata tudo, ele deixa Agag, rei dos amalequitas, vivos, a quem entenda por uma questão política, e ele deixa